sabendo que o nosso Deus reina, sabendo que Ele está no seu trono e não se abala, sabendo que Ele era, Ele é e Ele há de vir. Maranata, vem, Senhor Jesus. Alai shelekou blai kente tolos mai drijovas. Religi andri sol nelai kente leblevi andela Delei canto ilomas, megrivo nai delitio le mihas. Rei calamas, meclentio le blehamanas. Aqui está o teu povo, a tua igreja, que compraste com o teu sangue na cruz do Calvário. Um povo que o Senhor libertou do império das trevas e trouxe para o reino do Filho do seu amor. Fomos transportados para o teu reino, Senhor. Não há milagre maior do que ser salvo por Deus por meio de Jesus Cristo. Não há milagre maior do que poder ser chamado filho de Deus. Não há milagre maior do que ter o Espírito de Deus habitando em nós. Não há milagre maior do que ser regenerado pelo Espírito Santo e por meio da palavra de Deus, o verbo de Deus. E nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para ouvir a tua voz, para receber o teu poder e nos levantarmos como novas criaturas criados em Cristo Jesus. O teu povo quer receber um avivamento dentro de si mesmos. Um avivamento que desce do céu e entra em nós e faz em nós e através de nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Este lugar pertence a ti, Senhor. És tu quem presides esta reunião. És tu quem derramas poder e autoridade na tua palavra. És tu quem realizas todas as curas e milagres na vida de todo aquele que crê. Por isso nós te damos glória. Por isso nós te damos louvor. Por isso nós te damos adoração. Porque tu és o nosso Deus e o nosso guia eternamente. Porque tu és o pastor e o bispo das nossas almas. Tu és o nosso refrigério. Tu és a nossa alegria perfeita. Tu és o nosso auxílio bem presente. Tu és aquele que nos livra da morte. Tu és aquele que nos dá vida e vida em abundância. Tu és aquele que derrama do seu Espírito. Batiza as pessoas no Espírito Santo. Vem, Jesus, nesta noite, batizar as pessoas no Espírito Santo, para que os teus dons sejam derramados. Recalache, come calamanai, drelisho lemeclobra, clache lemehai, oh ramanahache lemecaia, Pai, no nome precioso do teu Filho Jesus, a quem o meu Senhor nada nega, pois todas as promessas da tua palavra têm sim o amém do Senhor Jesus Cristo. Venha nesta noite, Senhor, dando ordens a respeito da nossa família. Envia, meu Deus vivo, os teus anjos à nossa casa neste momento, com espadas de fogo desembainhadas, e derrama o teu poder nas nossas casas. Derrama a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade na vida daqueles que estão longe de ti. Oh, Rabaxerebehai, Deligia Nalamanás. Entra, meu Deus vivo, agora.
Entra, meu Deus excelso, nos hospitais e fala ao espírito daqueles que estão, meu Senhor, doentes, com todo tipo de enfermidade. Fala, meu Deus, ao espírito deles. Salva-os, meu Deus. Chama-os, meu Deus. Cura-os, meu Deus. Levanta-os para a glória do teu nome eterno. Ora labachei glai cougere lamanaias, rei andai, porque esta nação pertence a ti. Tu tens o cetro estendido para ela. Não são homens que vão dizer o que deve ser feito na nossa nação, mas és tu, Senhor da vida, que dá ordens nesta nação. Recoute lamahamanaia, porque os caminhos dela estão escritos nos teus livros. Dereche alamanaya. Deus vivo, Deus todo-poderoso, Deus altíssimo, dá, meu Deus, sabedoria, dá entendimento, dá revelação aos líderes desta nação, os quais tu os colocaste, Senhor, para louvor, glória e adoração ao teu nome. Rega labreixo lamarras, rega andalamanassa levarraia. Dá, meu Deus, sabedoria ao nosso presidente, aos seus ministros, a todos os prefeitos e governadores de toda a nação brasileira. Dá a eles, meu Deus, entendimento. Converte, meu Deus, o coração deles a Jesus Cristo. Faz, meu Deus, uma obra de salvação, um avivamento em Brasília, um avivamento no Congresso, um avivamento no STF, um avivamento no coração de todo homem. E aqueles que tu conheces os corações, e tu já sabes as respostas que darão. Remove, meu Deus, o que precisa ser removido e estabelece, meu Deus vivo, o que precisa ser estabelecido. Glorifica teu nome, Jesus de Nazaré, porque a tua igreja crê em ti, a tua igreja espera em ti, a tua igreja confia em ti, porque nós sabemos, meu Deus Todo-Poderoso, que tu farás grandiosíssimas maravilhas. Por isso a tua igreja aquieta-se e sabe que o Senhor é Deus. A tua igreja acalma-se e sabe que o Senhor é Deus. A tua igreja espera naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme nós estamos te pedindo ou pensando, segundo o teu poder que opera em nós. Fala, meu Deus, com a tua igreja e acende o fogo do teu Espírito em nossos corações, em nosso espírito, em todo o nosso ser, para compreender a hora que nós estamos vivendo, para pregar o Evangelho com alegria, conscientes de que somos filhos que espontaneamente nos entregamos a ti e dizemos a ti: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Queremos ser teus servos. E como Jesus, que disse: a minha bebida e a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Coloca em nós, meu Deus, esta fome de te servir, este desejo ardente de te servir, porque, Senhor, este é o melhor lugar de honra que alguém pode receber de ti, Deus Pai, por meio de Jesus, no poder do teu Espírito, em nome de Jesus. E toda a igreja diz, glória e aleluia. Aleluia, glórias àquele que era, que é e que há de vir. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome. Podem sentar. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante. O tema é: o Senhor fará uma auditoria nos templos de Deus. Amém? Porque Jesus está voltando. E Jesus tirou desde 2020, entramos em 2021, e Deus decidiu descer do céu para a terra, pessoalmente, para vir a cada um de nós, para nos abençoar, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, para que os rumos do dia a dia da nossa vida sejam outros.
Amém? Mas para isso, ele vem primeiro fazer o que um médico faz. Quando nós estamos doentes, que vamos ao médico, ele pede uma série de exames, de todos os tipos de exames, para fazer praticamente uma auditoria no nosso corpo físico, uma pesquisa geral em nosso corpo físico, até descobrir o que nós temos, para que ele possa passar uma medicação e nós sermos curados. Amém? Acontece que com Jesus é diferente. Jesus, quando ele chega e vem a nós, ele tem toda a radiografia de cada um de nós. Ele sabe com perfeição o que eu e você precisa para ficar bem, para ficar alegre, para ficar saudável, para ser livre, como diz o cântico, para adorar. A maior liberdade de uma pessoa é adorar a Deus. Quando nós estamos aqui cantando, é preciso que eu e você tenha consciência que nós estamos cultuando a Deus. Nós estamos cantando para Ele. E Ele é extraordinário, porque você pode ser afinado ou desafinado, você pode ter uma voz linda ou não, Ele recebe o seu cântico como a voz mais linda que a terra podia elevar para o céu. Porque a beleza de um louvor e de uma adoração não está especialmente em quem tem voz, mas é o coração que tem a voz do amor. Amém? Eu conheço alguém que diz, eu só gosto de cantar bem alto, aí grita bem muito. Mas aquela forma de cantar gritando é um amor tão grande por ele, que eu digo, não se preocupe, porque a sua voz chegou no céu. A sua voz chegou no trono e o Pai recebeu com toda alegria em seu coração. Amém? Claro que Deus levanta os levitas, não é, com vozes lindas, mas eu quero lhe dizer que a voz de cada um de nós, quando sai do coração para Ele com amor, Ele recebe como o melhor cantor que existe na face da terra. Amém? Então, o Senhor fará uma auditoria em nós. Ele vem nos dizer o que nós temos. Não há alegria maior do que quando o médico diz, descobri o que você tem, passa a medicação e ficamos bom. Não há alegria maior quando o Espírito de Deus fala conosco e nos cura e nos redime daquilo que estamos passando. E naquela hora Ele faz algo tão extraordinário e tão perfeito que não fica marcas nem cicatrizes. Fica apenas a alegria de um homem e de uma mulher livre, que agora pode adorar a Deus e andar com liberdade no meio de todos os homens. Amém? Então, auditor é alguém qualificado para analisar a situação financeira de uma empresa, especialmente as questões contábeis e tributárias e os processos internos de uma organização. Dessa maneira, ele pode apontar as irregularidades na administração e propor medidas que visam corrigir essas falhas. Fazendo um paralelo com a nossa vida espiritual, precisamos abrir a porta do nosso coração, sem medo, e através de um relacionamento íntimo, Ele possa revelar as irregularidades, corrigir as falhas, porque o Senhor vem. E através do Espírito Santo, preparar a noiva de Jesus para as bodas que se realizarão em breve. Amém? Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias. Por causa disso, Jesus vem fazer uma colheita com o maior número de pessoas nunca ganhas na história da humanidade. Mas para isso, Ele vem fazer uma auditoria em nós. Ele vem falar comigo e com você pessoalmente. Nos dá os diagnósticos, nos dá o remédio e nos curar. E você pode estudar os evangelhos, que todas as curas,
todos os milagres que Jesus fez, está escrito assim, e imediatamente. Alguém chegava para Jesus, leproso, ou com qualquer outra enfermidade, ou paralítico, ou qualquer outro. Jesus dava uma palavra de ordem de cura, e diz assim, e imediatamente a lepra, o homem foi curado de lepra. E imediatamente o homem se levantou. A palavra imediatamente. E quando ele vem a nós e nos revela o que nós temos, ele derrama o remédio e somos curados e libertos instantaneamente. Imediatamente. E passamos a viver numa nova dimensão de liberdade, numa nova dimensão de pensamento, numa nova dimensão de como está o nosso coração. Amém, queridos? E o que é que ocorre quando isso acontece com as nossas vidas? Começamos a ser prósperos em tudo. Amém? Deus prometeu, no livro de Joel, no capítulo 2, versículos 28 e 29, ele diz, e acontecerá que, nos últimos dias, quais são os últimos dias? Diga, esse que eu estou vivendo. Ele diz, eu derramarei do meu espírito sobre toda carne. Aí ele esclarece e diz, meus filhos, aqueles que nasceram de novo, e minhas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Ele prometeu que ia acontecer esse Pentecostes. E nós sabemos que em Atos, no capítulo 2, aconteceu esse Pentecoste. E nós precisamos, como nunca, procurar agora que Deus realize em nós um novo Pentecostes. Aquele que já foi batizado no Espírito Santo, busque a unção, busque o poder, busque a autoridade que o Espírito Santo dará. E aqueles que ainda não são batizados no Espírito Santo, da mesma forma, com simplicidade, que você recebeu Jesus como Senhor da sua vida pela fé, você pede para Jesus lhe batizar no Espírito Santo pela fé. Amém? O Espírito Santo vai ser derramado de uma forma tremenda nesses últimos dias. E por causa disso, ele vem fazer uma auditoria nos templos. Para que a casa esteja pronta e arrumada. Para que o Espírito Santo tenha liberdade, tenha alegria de fluir através de você, de falar através de você, de libertar as pessoas através de você, de você impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, de você dizer ao paralítico, levanta-te e anda, e ele andar. E isso não é para a sua glória, é para a glória de Jesus. Isso é simples para Deus. Isso é o derramamento do Espírito, do reino de Deus, na vida do seu povo, a sua igreja. Amém? E ele falou também no Velho Testamento, dizendo que ele viria fazer nos últimos dias. Em Malaquias, no capítulo 3, se você tiver com a sua Bíblia, você vai abrir a sua Bíblia. Mas eu gostaria que colocasse no telão agora, Malaquias 3, de 1 a 6. Malaquias, capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata.
Então ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus prometeu que enviaria um mensageiro para preparar o caminho do Senhor. E nesses dias que nós vivemos hoje, assim como João Batista pregava o evangelho no deserto, ele era a voz que clamava no deserto para preparar o povo para a primeira vinda de Jesus, para a vinda de Jesus à terra. Nós que estamos aqui, e muitos e milhares que estão no Brasil e fora do Brasil, Deus chamou para ser os seus João Batistas dos nossos dias, para preparar o povo para o arrebatamento, para preparar o povo para a segunda vinda de Jesus. Amém? E é interessante que João Batista, porque Deus mandou João Batista pregar no deserto? A Bíblia diz que ele ficou no deserto muito tempo, não foi só no momento que foi pregar. Ele ficou morando muito tempo no deserto, até chegar o dia do seu chamado. E João Batista, quando ele pregava no deserto, ele estava pregando para o povo de Israel, para que o povo de Israel se lembrasse de como eles desobedeceram quando saíram do Egito, rumo à terra prometida. O povo de Israel desobedeceram a Deus. E ele estava ali no deserto para que o povo se arrependessem dos seus pecados e se colocassem em arrependimento também pelo povo, pelo seu próprio povo que tinha tanto desobedecido a Deus. Eles não poderiam esquecer do que houve nesta caminhada. E João Batista pregando no deserto, o Senhor agora chega com uma nova unção, levando o povo ao arrependimento de pecados. Amém? Deus, Ele é maravilhoso. Antes que Ele venha, Ele levanta pessoas para nos preparar. E é interessante que Ele diz assim: de repente virá ao seu templo o Senhor. Por isso nós temos que ter o nosso coração aberto, porque de repente Ele vai chegar para nós. Amém? De uma forma muito forte. Aí ele pergunta: mas quem suportará o dia da sua vinda? Eu vou explicar por quê. Quando Jesus, o próprio Deus, fala dentro de você, e Ele lhe batiza, Ele lhe imerge, Ele lhe mergulha no arrependimento, leva você profundo em si mesmo, reconhecendo que pecou contra o Senhor, reconhecendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando nós compreendemos que os nossos pecados foi quem levou Jesus à cruz, esse entendimento dado não por um conhecimento intelectual, mas por um conhecimento revelado, dado pelo Espírito, nós choramos tanto nessa hora que nós temos a impressão, não é uma realidade, é uma impressão de que nós perdemos até a salvação. Eu já tive essa experiência. Deu trabalho para o Espírito Santo me convencer que Ele havia me perdoado. Você diz: foi um pecado grave? Não, foi um pecado. Todo pecado é grave.
Não existe pecado pequeno nem pecado grande, existe pecado. E pecado é desobediência à palavra de Deus. E quando Deus nos revela, Ele não libera para nós condenação nem sentimento de culpa. Ele nos dá consciência de que Ele é santo e que eu preciso ser santa como Ele é santo. Precisamos ser santos como Ele é santo. Amém? E quem subsistirá quando Ele aparecer? Aí Ele diz por quê. Porque Ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. E nessa palavra assentar-se-á, eu vi que Ele não tem pressa. Amém? Não vem queimar a mim e a você, Ele vem destruir o pecado em nós e nos santificar. Amém? E Ele vem como fundidor e purificador de prata. Ele vem tirar as impurezas que há no ouro, porque o ouro tem muito valor e você tem um valor incalculável. Você sabia que o seu valor não tem cálculo? Alguém pode calcular o valor do sangue de Jesus? Pode? Então ninguém calcula seu valor, porque você foi comprado por este sangue, cujo valor não sabemos dizer. Não há como dizer. É um valor eterno. E o Senhor vem a você, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16, não sabeis que vós sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita, mora, reside em você? Além de você ser uma pessoa de extremo valor, outra de maior valor, que é o Espírito Santo, mora no seu ser mais profundo, em você mesmo. Amém? Não sabeis que sois templo de Deus? Por isso Ele vem fazer uma auditoria em nós, templos de Deus. E Jesus diz para mim e para você nesta noite, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, porque Ele está do lado de fora e você está do lado de dentro e só você pode abrir. Amém? A fechadura está na sua mão, a chave está na sua mão. Amém, queridos? Mas Ele diz, se você abrir a porta, eu não vou empurrar a sua porta. Eu tenho o poder de atravessar essa porta sem abrir. Mas eu não invado a privacidade de ninguém, porque eu criei o homem e dei livre arbítrio ao homem. Eu dei ao homem o poder para decidir entre o que ele quer e o que ele não quer. Ele deu ao homem poder para fazer escolhas. Amém? E o fruto destas escolhas depende das decisões que nós tomamos, das escolhas que nós fazemos. Ele diz, se você ouvir abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Eu entro, vou para a sua mesa, porque eu quero intimidade com você. Eu quero me relacionar com você. Eu quero que você me conheça, porque eu já lhe conheço. Mas eu quero que você me conheça. Por isso eu vou entrar na sua casa. Eu vou entrar no templo. Amém? Eu vou entrar em você que é templo. E nós vamos fazer uma refeição extraordinária. Nós dois na mesa. Amém? Precisamos colocar em ordem o templo de Deus, que são todos aqueles que foram perdoados de pecados por meio de Jesus Cristo, porque Jesus está voltando e precisamos estar preparados na sua vinda. Amém? Todo mundo está falando da volta de Cristo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Mesmo estando próximo à vinda dele, ainda vai dar tempo de fazer muita coisa. Muita coisa. Porque o Senhor disse assim, quando ouvires de guerras, e de rumores de guerras, e de terremotos, e de pestes,
É necessário que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. E nós estamos vivendo já o princípio das dores. Mas entre o princípio e a volta dele há um tempo. E nesse tempo, muita gente vai abrir empresa, fechar empresa, casar, outros vão descasar, porque o mundo está perdido. Muita coisa ainda vai acontecer para Jesus voltar. E esse período de tempo é um período de preparação. E Jesus diz em 4 versículos, quando ele está falando sobre a sua volta, ele diz 4 vezes, vigiai, vigiai. E ele termina, diz assim, e eu digo a todos, vigiai. Amém? Como devemos nos preparar? Vamos aprender nesta noite a como nos preparar. Vamos aprender de verdade. Vamos ouvir, praticar e usufruir de algo extraordinário de Deus. Amém? Todas as vezes, todas, diga todas. Todas as vezes que obedecemos a palavra de Deus, algo extraordinário acontece. É impossível não acontecer. Eu sei que você veio aqui nesta noite com o coração apertado. E o Senhor está lhe dizendo nesta hora, ouça a minha voz e receba o meu refrigério. Eu vou resolver o seu problema. Volte-se para mim e eu me voltarei para vós. Você que não tem mais esperança, o Senhor te diz, alegra-te, porque eu vou derramar em tua vida aquilo que nem me pediste. Não coloque o seu coração nas coisas materiais. Não coloque seu coração naquilo que você espera que Deus faça na vida dos seus entes queridos. A forma de nós recebermos todas estas bênçãos é quando os nossos olhos estão fitos apenas em Jesus. Declarando nosso amor a Jesus, servindo a Jesus e entregando todas as coisas da nossa vida e da nossa família nas mãos de Jesus. E quando nós o adoramos de verdade, Ele resolve tudo para nós. Quando buscamos em primeiro lugar, quando a primazia é para Ele, quando Ele ocupa o primeiro lugar de verdade, na prática. Para que Jesus não diga, bem que Isaías disse, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele quer que honremos com os lábios e o coração nele. Ainda que você veja todos os dias centenas e milhares de pessoas morrendo, olhe para Ele, olhe para Ele, olhe para Ele. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Coloque os seus olhos nele. Amém? Deus é maior que a pandemia. Deus é maior do que a confusão dos homens. Deus é maior do que as situações difíceis. Todas estas situações é nada. Só quem é grande é Yahvé. Amém? E sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, Ele fica tão feliz. Ele dá ordens aos seus anjos e diz, vá na casa de fulano, vá na casa de fulana, resolva tudo para ela, reserva tudo para ele, porque ele está me adorando, porque ela está me adorando. E adorar significa, eu confio no Senhor. Adorar é entregar o seu caminho ao Senhor. Confiar nele e Ele tudo fará. Amém? É esse o nosso Deus. Então, como devemos nos preparar?
Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos. Nós vamos agora andar só no capítulo 1 de Marcos. Marcos, capítulo 1, versículo do 1 ao 7. A primeira coisa que nós devemos fazer para nos preparar é arrependendo-nos dos nossos pecados. Marcos, capítulo 3, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas. Aquilo que acabamos de ler em Malaquias 3. Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele, todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim, vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Então Deus levanta um homem e derrama sobre ele uma unção profética para que a palavra transmitida pelo profeta João Batista entrasse nos corações das pessoas, e o próprio Espírito Santo fazia com que eles vissem os seus pecados. Mas João, ele batizava as pessoas. Então ele realizava um batismo de arrependimento. E o que é batizar? Batizar, vou lhe dizer da forma mais simples, batizar é mergulhar. Agora é mergulhar a pessoa completamente. Amém? Quando somos batizados nas águas, todo o nosso corpo é mergulhado. E ali significa que eu morri para mim mesmo e ressuscitei para viver para Deus quando nos levantamos. Amém? Morremos para o pecado e nascemos para Deus. Um batismo de arrependimento é o Espírito de Deus, através da palavra, mergulhar a mim e a você completamente no arrependimento. Amém? Não é assim, eu acho, não é eu acho. É eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu vejo dentro de mim, eu pequei. E um dos sinais de que você foi imerso no arrependimento é quando você toma nojo àquilo que você fazia ou faz. É quando eu e você reconhecemos que Deus é o Senhor, Deus é santo, e eu preciso ficar livre daquele pecado, porque eu nasci de Deus. Nós nascemos de uma semente incorruptível, a palavra de Deus, o verbo de Deus, que veio do céu para a terra e se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais, aqueles que creem no seu nome. Então, queridos, João Batista veio com uma unção para mergulhar o povo de Israel no arrependimento de pecados. Arrependimento de terem deixado a Deus. Arrependimento de não reconhecer o que Deus fez com eles, por eles, para eles e por meio deles. Reconhecimento de que eles abandonaram a Deus e adoraram outros deuses. Arrependimento de todo tipo de pecado que estava descrito na lei do Senhor, que estava escrito nos 10 mandamentos e em toda a palavra de Deus. E hoje, eu e você, nós temos
o Velho Testamento e o Novo Testamento para ler, para ver, para se entregar, para praticar, para sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. A imagem de Jesus é o caráter de Jesus. É a forma de ser de Jesus. Ele é o nosso referencial. O nosso referencial não são pessoas. As pessoas, não existe no planeta Terra um único ser humano que não tenha defeito, que não tenha falha. Não existe. Só existiu um homem na face da terra, Jesus Cristo de Nazaré, o único. Por isso ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele tirou o pecado porque ele não tinha pecado. Ele tirou o pecado porque ele foi e é o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem mácula, sem ruga e sem defeito algum. É o Filho do Deus Altíssimo, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre na terra. Os nossos joelhos têm que se dobrar. Para que todo joelho se dobre, a Bíblia diz, todo joelho se dobre no céu, na terra e embaixo da terra. Ele conquistou este nome, porque ele foi santo, como seu Pai é santo. Porque ele é puro, como seu Pai é puro. Porque ele é digno, porque ele é justo, como seu Pai é digno e justo. E ele governou os anos que viveu na terra, como o Pai governa no céu. Porque a base do trono de Yahvé é justiça e juízo. E ele governou com o mesmo fundamento. Por isso ele disse, quem vê o Pai, vê a mim. Eu e o Pai somos um. Quando disseram, Jesus, nós queremos conhecer o Pai. Jesus disse, quem vê o Pai, vê a mim. E nós precisamos dizer, como o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? E Paulo disse, a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Então, ser batizado, receber um batismo, precisamos orar. E dizer, Espírito Santo, me dê um batismo de arrependimento. Eu quero mergulhar naquilo que eu preciso ver do que há errado em mim. Porque eu não posso discernir minhas próprias faltas. Absolva-me, Senhor, das que me estão ocultas. Foi isso que Davi disse. Ele usou até um termo jurídico, absolva-me. E quando nós somos batizados, recebemos esse batismo de arrependimento, somos absolvidos por unanimidade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Amém? E sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que está escrito. Amém? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer para nos preparar daqui para frente, claro que nós já estamos nos preparando, muitos de nós já começamos faz tempo, e eu sei que nenhum de vocês são mais os mesmos. Mas hoje o Senhor traz algo mais forte, mais contundente, para que a nossa consciência seja despertada profundamente naquilo que nós precisamos. João pregava no deserto, o lugar onde o povo de Israel desobedeceu a Deus quando peregrinaram no deserto, rumo à terra da promessa. Quando eles compreenderam a mensagem de João Batista, abriram o coração para Deus e entraram no Jordão confessando os seus pecados. Eles eram preparados, mergulhando profundamente no arrependimento. E assim como o povo de Israel precisava lembrar-se do tempo em que desobedeceram a Deus naquela caminhada de 40 anos no deserto, nós precisamos nos arrepender pela caminhada dos anos da nossa vida. Amém, queridos?
A segunda coisa que nós devemos fazer para nos preparar é ser batizado no Espírito Santo. No capítulo 1 de Marcos, onde nós estamos, versículo 8, diz assim: eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, Marcos 1:8. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Quem estava batizando nas águas, o batismo de arrependimento, era João, para preparar o povo para Jesus batizar no Espírito Santo. Quem batiza o homem, a mulher, no Espírito Santo é Jesus Cristo. Amém? Se você não é batizado no Espírito Santo, ore pedindo a Jesus que Ele o batize, que Ele a batize no Espírito Santo. Amém? E Ele batizará você com toda alegria, com todo prazer, em nome de Jesus. Após terem sido perdoados de pecados, porque foram imersos no batismo de arrependimento, Jesus os batizará no Espírito Santo. Aí Jesus chega aqui para dar o exemplo para mim e para você e para toda a humanidade na face da terra. Versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Então, quando Jesus veio dar o exemplo para nós, o que ia ocorrer após ser batizado no Jordão. João disse: eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. E Jesus olhou para João e disse: João, me batize para que se cumpra toda a justiça. O que era isso que ele estava dizendo? Eu estou aqui como filho do homem e eu vou fazer tudo que meu pai ordenou que fosse feito. E foi meu pai que ordenou a você pelo Espírito Santo que batizasse as pessoas nas águas. Eu vou entrar nas águas e mostrar para eles o que é que ocorre após passar por um batismo de arrependimento. Quando se passa por um batismo de arrependimento, o sangue de Jesus Cristo purifica aquele que mergulhou no arrependimento. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Amém? Quando nós mergulhamos no arrependimento, o sangue de Jesus vem imediatamente. E Ele nos santifica, e Ele nos limpa, e Ele nos deixa branco como a alva lã. Aí depois Ele vai mostrar outra coisa na nossa vida, outra área da nossa vida. E assim Ele vai tratando amorosamente cada um de nós. Jesus dá o exemplo. E Jesus, logo que Ele saiu da água, tudo de Deus, veja que é imediatamente. Imediatamente ao sair das águas, ele olhou, ele já saiu orando. Saiu orando, e nós precisamos orar, viu? Para pedir a Jesus para nos batizar. Ele orou, e quando ele orou, ele viu os céus abertos. E Deus quer mostrar a você os céus abertos. Deus quer dar uma visão maior. Deus quer se revelar de uma forma mais ampla para a sua igreja. Amém? Deus tem desejo de se revelar, Deus tem prazer de se revelar a cada um de nós. Você vai ver alguns textos nas Escrituras Sagradas que diz que Deus abriu os céus. Um deles foi Filipe, quando estava sendo apedrejado. Foi Filipe que foi apedrejado? Estevão. A Bíblia diz que enquanto ele era apedrejado, ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Amém? Outro foi Natanael. Natanael tinha um coração tão aberto para Deus, que quando ele vinha se aproximando, ele disse:
Jesus olhou para ele e disse: esse é o israelita em quem não há engano. Ou seja, era um homem que amava a verdade. Os ouvidos dele eram bem abertos para a verdade. Aí ele disse: como você me conhece? Ele disse: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Ele olhou e disse: tu és o rei, tu és o Messias, tu és o rei de Israel. Jesus disse: só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, pois escute o que eu vou lhe dizer. Você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha o que era que Natanael ia ver: os anjos descendo e subindo sobre Jesus. Deus quer se revelar a cada um de nós de uma forma maior. Amém, queridos? E o Pai, satisfeito, viu? Satisfeito com o Filho, fazendo tudo o que Ele mandou fazer e acontecendo o que Ele queria que acontecesse, Ele diz: tu és o meu Filho amado em quem me comprazo, ou seja, em quem me alegro. E ouviu-se uma voz dos céus. As pessoas ouviram. O Pai fez com que o povo de Israel testemunhasse que do céu veio uma voz, dizendo: este é o meu filho, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. O meu filho que me dá prazer. O meu filho que faz tudo o que eu quero. Não importa se é fácil ou se é difícil, Ele faz. Por mais difícil que seja, Ele faz. Este é o meu filho amado. E quando nós deixamos o Espírito Santo nos conduzir num batismo de arrependimento, Ele diz: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Amém? O Espírito Santo, quando nós somos batizados no Espírito Santo, é muito maravilhoso. Nunca mais você é a mesma pessoa. Por isso, Deus o Pai expressa o amor a seu Filho e satisfação ao vê-lo obedecendo às suas ordens. A terceira coisa que nós devemos fazer para nos preparar, a terceira coisa é algo bem interessante. Primeiro, passamos por um batismo de arrependimento, nascemos de novo, e em áreas da nossa vida é como se naquela área realmente vamos nascer na realidade, nascemos para uma nova vida em Cristo Jesus. Naquela área nós vamos viver agora uma nova vida naquela área também. Aí somos batizados, aí estamos fortes. Ficamos fortes. Porque no batismo no Espírito Santo, nós recebemos revestimento de poder. Somos revestidos do poder do Espírito. Amém? Vocês já viram, não tem um picolé que por dentro ele é todo branquinho e por fora é todo revestido de chocolate? E quando se faz, é daqui bom, não é? E quando se faz esse picolé, ele pega o picolé e mergulha no chocolate totalmente, ou seja, batiza aquele picolé no chocolate, certo? E quando ele tira, ele sai revestido de chocolate. E quando Jesus nos batiza no Espírito Santo, Ele mergulha você no Espírito Santo. E quando você começa a falar em novas línguas, você é revestido com o poder do Espírito. Amém? A terceira coisa é sendo conduzidos pelo Espírito no deserto. Nós estamos vivendo tempos, aliás, todos os tempos da vida do homem é um deserto. Não existe tempo, você não conhece nenhum documentário que diga que no século 3, no século 4, o povo vivia sem problema. Que no tempo de Jesus se vivia sem problema. Que antes de Jesus vivia sem problema. Queridos, na hora que Adão e Eva pecou, começou a desgraça na terra. Começaram os problemas, as enfermidades, as brigas, as confusões e todo tipo de pecado terrível começou após a queda de Adão e Eva e vai acontecer até o último homem criado na terra. Até o último homem, aliás, nascido na terra.
Mas Deus nos dá o seu Espírito e diz assim: seja conduzido pelo Espírito Santo no deserto da vida. Amém? Porque Ele ensina, Ele guia, Ele fortalece, Ele traz revelação da palavra de Deus e nos capacita a vencer a carne, o mundo, o pecado e o diabo. Nós só erramos se nós decidirmos errar. Nós só pecamos se decidirmos pecar. Nós só seremos derrotados se nós decidirmos não obedecer a Deus. Mas se nós decidirmos obedecer a Deus, seremos vitoriosos em todas as coisas. Pois está escrito que em todas as coisas somos mais que vencedores. Amém? Versículos 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Estas feras eram principados, potestades, espíritos malignos de demônios. Mas Jesus tinha um foco: obedecer ao Pai. Nem principado, nem potestade, nem Satanás, nem demônio derruba um homem ou uma mulher que obedece a Deus. Satanás só entra na vida de uma pessoa quando ele constrói uma base de pecado. Satanás, eu vou repetir, Satanás só entra na vida de uma pessoa quando ele constrói uma base de pecado na nossa vida. E essa base de pecado ele estabelece com a nossa decisão. Compreenderam? Então, nós vamos ser conduzidos pelo Espírito no deserto. A quarta coisa que nós devemos nos preparar é pregar e ensinar em linha com a palavra de Deus. Versículo 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, aqui Jesus vem confirmar que o evangelho que João Batista está pregando é o evangelho verdadeiro. Quando ele diz: arrependei-vos e crede no evangelho. A quinta coisa que precisamos fazer para nos preparar é ter um coração de servo. Olha o que diz, versículo 16 ao 20. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Então, Jesus chama esses homens, certo? Eles tinham uma empresa de pesca. Pedro, André, Tiago e João eram sócios de Pedro. Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Eles não pararam para pensar: e agora, como vai ser? Como vou sustentar a minha família? Como vão ser as coisas? Ele buscou em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas foram acrescentadas para eles. E não faltou absolutamente nada para eles. Amém? Então, queridos, a sexta coisa, finalizando, é permitindo que o Senhor faça uma auditoria em nossa vida. Nós falamos aqui no início, em Malaquias 3:1, diz assim: e o Senhor, que o Senhor viria ao seu templo, mas diz assim: o Senhor a quem vós buscais virá de repente ao seu
templo. Busque o Senhor, que de repente Ele virá a você. De uma forma magnífica, de uma forma como você nunca pensou, de uma forma como nunca imaginamos, de uma forma extraordinária. Ele vem nos amar, mostrando o que precisa ser removido em nós, para que seja plantado a sua semente em nós. E esta semente nova em nós vai produzir os frutos desta semente. E o nosso caráter vai produzir os frutos do Espírito. E não mais os frutos da carne. Amém? E em Mateus 21, 12 e 13... estamos terminando. Mateus 21, 12 e 13. Eu quero que ponha esse versículo no telão. Esses dois versículos. Mateus 21, 12. Malaquias diz assim, Malaquias 3:1 diz assim: o Senhor virá ao seu templo. Aí aqui em Mateus 21, ele vai dizer o que é que ele vai fazer quando ele entrar no templo. E entrou Jesus no templo de Deus. Diga, eu sou o templo de Deus. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa, diga, eu sou casa de Deus, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. O que é que Jesus está dizendo? Primeiro ele entrou, fez uma auditoria no templo e expulsou os que vendiam e compravam no templo. O templo não é lugar de comércio, o templo é lugar de adorar a Deus, de louvar a Deus, de dar ações de graças a Deus, de se arrepender com a palavra que vai ouvir no templo, de se entregar a Deus e fazer tudo o que Deus nos manda fazer. Ele derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras. Mesas fala daquilo que eu sirvo. Cadeiras fala de posição. E ele entra no templo e nós estamos vivendo agora este tempo. É o ano da justiça de Deus. E quem estiver servindo à mesa, praticando adultério, quem estiver servindo à mesa, com pensamentos e atitudes contrárias a Deus, em pecado, ele vai remover, ele vai derrubar. E vai tirar das cadeiras, vai tirar da posição. Vai tirar da posição e do que aquela pessoa está fazendo. Tanto na nossa nação, com as lideranças nacionais, como com as lideranças do templo de Deus. Mas a carta aos Hebreus diz que o juízo de Deus vem primeiro na casa de Deus, que é para poder ela dar exemplo e sinal para o mundo. E ele vai tirar muita gente. Aliás, ele está tirando muita gente. Porque ele quer derramar um avivamento. E para derramar um avivamento, primeiro ele vem com o fogo refinador. Para nos refinar, para nos limpar, para nos purificar, para nos santificar. Para ser santo como o Senhor é santo. Amém? E o Senhor, ele vai fazer isso. Ele expulsou os que vendiam e compravam no templo. Interessante é que ele derrubou as mesas dos cambistas. O que é um cambista? Um cambista é alguém que vende algo por um preço maior do que o normal que está se vendendo e fica com uma parte para si.
Quando há jogos de futebol famoso, os cambistas ficam do lado de fora, vendendo o ingresso mais caro do que se compra na bilheteria. Então, o que é que acontece? Eles ficam com a parte para ele. E há muitos cambistas na casa de Deus, usando os dons do Espírito e a unção da palavra, e ficando uma parte para si. Que parte é essa? Para o seu orgulho, para a sua vaidade, para a soberba, para a prepotência, etc, etc, etc. Porque só quem sabe revelar o que é o Espírito Santo. Nós damos exemplos, mas é o Espírito que sabe. Amém, queridos? E as cadeiras dos que vendiam pombas. As mesas eram dos cambistas e as cadeiras é dos que vendiam pombas. Quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que os céus se abriram e ele viu o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba e vindo sobre ele. Pomba é símbolo do Espírito Santo. Então, aqueles que ocupam posições, que estão usando o Espírito Santo em benefício próprio, o Senhor vai remover. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ele disse: a minha casa será chamada casa de oração, e vós a tendes convertido em covil de demônios. Ladrões é demônios. O ladrão é Satanás. Ele veio para roubar, matar e destruir. Vocês fizeram a minha casa um covil de demônios. Está cheio de demônio dentro da casa do Senhor. Todo mundo ouvindo a palavra e com a vida no pecado. E nos púlpitos das igrejas com pecado. Fizeram da minha casa um covil de ladrões. Mas Jesus chegou. E ele vai entrar. E ele vai derrubar a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendem pombas. Em nome de Jesus. Ele vai limpar. Porque ele tem zelo. O nome desta casa se chama Casa de Deus. Amém, queridos? Casa de Deus. Ai de nós que pregamos o Evangelho. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo. Eu abro o meu coração, meu Senhor, para tu me revelares tudo o que não for Cristo em mim. Para que o Senhor, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor me conceda, a mim e aos meus irmãos, um batismo de arrependimento, para que nós sejamos lavados pelo teu sangue, perdoado de pecados, receba uma nova unção, viva uma nova vida e te glorifique e te adore de verdade, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ficar de pé. E você agora vai orar se entregando ao Senhor, amém? Espírito Santo de Deus, sabemos que podemos contar contigo, Senhor, porque Deus, o Pai, prometeu a Jesus que enviaria o Espírito Santo. Ele prometeu e Ele cumpriu. E Jesus nos batiza no Espírito Santo. Eu te peço, meu Deus Todo-Poderoso, que o meu Senhor venha nesta noite convencendo os nossos corações para te buscar, Senhor, com toda a força do nosso ser, para que possamos te amar com todo o nosso coração, que é o nosso espírito, com toda a nossa alma, que são os nossos sentimentos e emoções, com toda a nossa força, Senhor, do nosso corpo e com todo o entendimento da nossa mente. Querido Espírito Santo, batiza-nos, meu Deus querido, dá-nos um batismo de simplicidade. Dá-nos o espírito de temor ao Senhor, Espírito Santo.
Que a partir de hoje, Senhor, nós nos posicionemos de uma forma determinada, a nos ajoelharmos, a nos prostrarmos diante de Ti, Senhor, e dizer: vem Espírito Santo e revela-me o que eu preciso ver, o que eu preciso ouvir, o que eu preciso entender. Dá-me, Senhor, olhos espirituais para ver, ouvidos espirituais para ouvir, porque eu quero, Senhor, me converter e eu quero ser sarada por Ti. Perdoa-me, Senhor, por viver negligentemente, por só ficar ligada todos os dias nas coisas da terra e não buscar as coisas do céu. Pois a Tua palavra diz: buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Sim, meu Deus, meu Senhor adorado, recai-te lemehai dele guianas que te omehas dele globian solecai dele siolamahas. Nós queremos, Senhor, buscar as coisas lá do alto. Tira-nos, meu Senhor, os nossos pés da terra, o nosso coração da terra, a nossa mente da terra, as nossas entranhas da terra, e nos leva, Espírito Santo, para buscar as coisas lá do alto, para buscar a revelação da palavra de Deus, o pão vivo. Desde ai go mai kentro eu se andri chule mehas derigli amanache menaya. Oh Espírito de Deus, toma, meu Deus, toda a Tua igreja em toda a terra e faça, meu Deus, milagres e curas dentro de cada pessoa que chama pelo Teu nome, Senhor. Dá, Senhor, a esta igreja aqui em Campina Grande um batismo de arrependimento, meu Senhor. Lava-nos, meu Senhor, purifica-nos, meu Deus, com a verdade da Tua palavra. Oh Senhor, recai deleide, ovlai genahas. Entra em nós, meu Deus vivo. Venha, Espírito Santo. Venha, Senhor Jesus, nós Te buscamos, nós desejamos a Ti. Venha, meu Senhor, falar comigo, porque eu sei, meu Senhor, que o Teu Espírito nos capacitará a ouvir a Tua palavra, a nos entregar a Tua palavra, e o Senhor nos transformará, e o Senhor nos limpará, e o Senhor nos colocará num lugar de honra. E lugar de honra é ser livre para Te adorar. Lugar de honra é ser livre para Te obedecer. Lugar de honra é ser livre para quando Tu falares, imediatamente nós obedecermos. Graças Te damos, meu Deus, graças Te damos, meu Senhor, por estes dias na Tua presença. Não há tempo ruim quando estamos na Tua presença. Não há tempo mau quando estamos na Tua presença. Todas as coisas estão acontecendo por fora, mas por dentro temos paz com Deus. Por isso Tu disseste: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E porque Tu venceste, Jesus, nós venceremos contigo, no poder do Teu Espírito e da Tua palavra. Nós venceremos. Levantemo-nos hoje, levantemo-nos agora com um novo pensamento, numa nova posição, com alegria, sabendo que, obedecendo a Deus, estaremos guardados no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente nós descansaremos. Ele nos dará refrigério à nossa alma, e Ele preparará um banquete para nós na presença dos nossos inimigos. Rivai shuinogenai serigeti olemahas rigochuli ble hamble ajuvaha rigana shuidoroko no hosuriandevasia. Povo meu, chamo-vos para a minha presença. Rakanahasuriala barahanduyo ayodo yodo yoshenekanaya. Tenho muito que vos falar. Aquele que vir a mim, de maneira alguma lançarei fora. Aquele que vir a mim, eu o purificarei. Aquele que vir a mim, eu farei nova todas as coisas em sua vida. Aquele que vir a mim, receberá
uma porção dobrada do meu espírito, e ficareis livres, e ficareis alegres, e ficareis satisfeitos, e ficareis cantando, salmodiando novos cânticos ao Deus da sua salvação. Diz o Senhor da graça, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu precioso rosto e te dê shalom, shalom, shalom. Amém, amém e amém. Aleluia.